Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10. Nós estamos tratando um pouco sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como assim é conhecida. E a gente vai hoje meditar um pouco nesta quarta petição da oração do Pai Nosso. Na outra semana que nós tratamos sobre a oração do Pai Nosso, nós analisamos 3 petições. E eu quero concluir em breve, mas essa quarta petição, ela é tão eficiente para a nossa vida. Não que as demais não sejam, mas ela nos chama a atenção de tal maneira que eu gostaria de dar um enfoque maior nela hoje, e a gente vai abordar hoje essa quarta petição da oração do Pai Nosso. Vamos ler juntos, por gentileza, o versículo de número 11, desculpe, eu disse o 10, né? Mas é o 11, melhor dizendo. Vamos lá? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensino. E nesse instante que nós nos reunimos aqui para cultuar e exaltar o Teu nome, à medida que nós também paramos para refletir em Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nessa noite, mais uma vez, fale profundamente a cada um aqui, a começar em mim. Nós oramos assim, rogando que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e nos ilumine a mente e nos abra o coração para entender Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma grande inquietação entre todos nós que por vezes nos impede de descansarmos plenamente. Essa inquietação se chama ansiedade ou também o medo. Por vezes, queridos irmãos, nós não conseguimos descansar plenamente pela incerteza, pelo medo ou pela ansiedade com respeito ao dia de amanhã. Se você, assim como eu, vai ao supermercado e todos os meses percebe que as coisas estão aumentando e que o salário não acompanha o aumento das coisas, você certamente já parou muitas vezes, até mesmo na prateleira do supermercado, e disse: aonde é que nós vamos parar? Semana eu fui no supermercado e comprei um café mês passado por R$ 8,80, esse mês estava de R$ 11,70 e pouco. Como é que pode, de um mês para o outro, aumentar R$ 2, R$ 3? Que absurdo é esse? A gente se preocupa naturalmente quando a gente vai ao supermercado fazer a feira do mês, especialmente para aqueles que são pais de família, que não fazem apenas para si mesmo, mas para alimentar toda a sua família, e percebe como que as coisas dia após dia só aumentam, como que as coisas ficam caras. E eu sei que você já parou em algum momento e já pensou, onde é que nós vamos parar? Como é que a gente vai conseguir se manter lá na frente se as coisas continuarem assim, visto que o salário não acompanha a precificação, os preços que só sobem em absolutamente todas as áreas e em tudo que a gente consome? Como é que a gente vai sobreviver no futuro? É bem verdade que parece que quanto mais os dias passam, a fartura vem diminuindo em nossas mesas. Nós não conseguimos mais comprar com tanta facilidade, com exceção de quem tem tranquilidade financeira, a quantidade de alimentos que nós desejaríamos ter em nossa geladeira, em nosso armário, porque por vezes a carne está cara, porque por vezes os alimentos básicos estão muito caros, e nós nos preocupamos. Nos preocupamos com o preço do combustível, para aqueles que rodam muito, nos preocupamos com o preço do aluguel, nos preocupamos com o preço do plano de saúde para aqueles que o têm, nos preocupamos com o preço de medicamentos. Quem consome medicamento continuamente tem visto quanto que os medicamentos básicos, que outrora era 2, 3, 4 reais, aumentaram exageradamente. E a gente tem uma ansiedade que por vezes invade nosso coração e nossa mente. Onde é que a gente vai parar? Como é que eu vou conseguir pagar as contas esse mês? Como é que eu vou conseguir
viver daqui para frente se as coisas continuarem assim, se eu não arrumar um extra, se eu não arrumar um salário por fora, se eu não conseguir algum outro bico, como é que eu vou conseguir viver assim? Essa é a realidade de muitos brasileiros. E talvez seja a realidade de muitos que estão aqui. A preocupação, a ansiedade com as coisas do amanhã. É diante dessa preocupação natural que todos nós temos, em alguma proporção, em alguma área da vida, seja ela qual for, que deve ecoar em nosso coração o versículo de número 11. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É exatamente este o antídoto que o próprio Jesus nos ensina a tomarmos todas as vezes que a ansiedade bater forte em nosso coração. Todas as vezes que a ansiedade roubar o nosso sono, tirar a nossa paz, nos deixar angustiados, preocupados, desorientados com respeito às decisões para o futuro, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Essa quarta petição da oração do Pai Nosso, especialmente nessa palavra aí, traduzida do grego como de cada dia, é uma expressão que variavelmente é utilizada e interpretada pelo menos em três aspectos, ou há três opções de interpretação para esta palavra, pão nosso de cada dia. O primeiro entendimento básico que se tem, teológico a respeito dessa palavra, é que este pão significa um elemento sacramental, é uma referência ao pão comunitário, que nós participamos da ceia do Senhor. Uma segunda interpretação a respeito desse pão está relacionado à visão escatológica de que o pão simboliza a vida no reino, então é uma referência ao futuro, respeito ao dia que nós haveremos de participar da ceia no céu com o Senhor. E a terceira interpretação mais comum, da qual normalmente nós utilizamos, é a interpretação de que fala sobre as nossas provisões diárias, sobre o nosso sustento básico diário de fato. E eu creio que seja de fato essa a preocupação, ou o propósito desta oração. A provisão daquilo que é básico para a nossa vida. E algo surpreendente nessa petição, queridos irmãos, é que quando nós consideramos a majestade do nosso Deus, a majestade da vinda do seu reino, conforme nós já meditamos em reflexão anterior no versículo 10, nós vamos perceber como que esse Deus, mesmo sendo majestoso, mesmo sendo grandioso, mesmo sendo alto e sublime, ainda assim, ele se preocupa com as pequenas coisas que a rodeiam ou que permeiam a nossa vida diária. Mesmo esse Deus estando elevado nas alturas, sentado no alto e sublime trono, mesmo sendo glorioso, elevado, glorificado e exaltado, esse Deus tão grande ainda assim se preocupa com as pequenas coisas do nosso dia a dia. É por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos oprimidos. Esse Deus alto, sublime, eterno, poderoso e eterno, é um Deus próximo, é um Deus que habita conosco, é um Deus que está presente. Por isso que Cristo é chamado de o Emanuel, o Deus conosco. É nesse sentido que essa quarta petição, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nos mostra esse aspecto, essa face de Deus, da sua providência. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, o Deus de toda providência, o Deus de toda providência. Enquanto que a gente observa nos primeiros pedidos da oração do Pai Nosso, coisas relacionadas ao próprio Deus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e santificado seja o teu nome, que é o versículo de número 9. Nós vamos encontrar agora nestas petições finais, na quarta, quinta e na sexta, algo relacionado a nós. A mesma sequência que a gente já falou aqui sobre os 10 mandamentos. Os 4 primeiros relacionam-se a Deus e os últimos 6 relacionam-se ao próximo. É o que a gente percebe agora na oração do Pai Nosso. Primeiro, nós pedimos relacionados ao reino, à santidade desse Deus, ao reino desse Deus, ao poder e majestade desse Deus. Mas agora nós pedimos a nós, ou por nós, melhor dizendo. E a primeira petição dessa segunda parte, que aqui é a quarta, é exatamente ao Deus da toda providência. E nós temos aqui, queridos irmãos, nesta pequena frase,
algumas lições preciosas sobre o Deus de toda providência. Eu queria ver para os irmãos, hoje, pelo menos 5 lições ou ensinos que são evidenciados nessa pequena petição. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O Deus de toda providência nos ensina, em primeiro lugar, sobre a transcendência. O Deus da providência nos ensina sobre a sua transcendência. A nossa preocupação, por vezes, está voltada para coisas desse mundo. As coisas materiais, as coisas que nós visualizamos, apalpamos. Só que quando Ele nos ensina a orarmos pedindo o pão de cada dia a Ele quer nos ensinar uma realidade muito superior àquelas que nós, por vezes, limitamos a nossa visão básica e limitada de humanos aqui nesse mundo. A transcendência. Se você observar, ainda no capítulo 6, veja lá, por favor, versículo 33... essa verdade mais tarde vai ser reiterada, e depois eu vou pregar sobre ela quando diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vai deixar de vir, mas você busca primeiro as coisas transcendentes. Por isso que a primeira petição, santificado seja o teu nome, venha teu reino, a segunda. Primeiro, transcendente. Primeiro, nós olhamos para o alto e sublime, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 17. Primeiro, nós contemplamos a sua majestade de glória e transcendência. Depois, nós lidamos com aquilo que de fato preocupa o nosso coração humano e carnal. Então, a transcendência é a primeira lição que é ilustrada, que é ensinada aqui nessa primeira petição. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas uma segunda lição, que esse pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que fala sobre o Deus da providência, que nos é ensinado claramente aqui, é sobre a subsistência. Transcendência, mas em segundo lugar, subsistência. Nós não precisamos de muitas coisas para sobreviver. Nós não precisamos. É porque nós temos um costume de sermos acumuladores compulsivos. Alguns no sentido literal da palavra, né? Porque gostam de acumular tudo quanto é lixo dentro de casa, tudo quanto é pedaço de papel, de madeira, de plástico, toda vasilha de manteiga, todo pote de margarina, todo pote de detergente, de água sanitária, vai juntando, vai amontoando. Aí quando você olha assim, a casa parece uma grande casa de reciclagem. Alguns são acumuladores compulsivos no sentido literal da palavra. Mas todos nós, ainda que não fiquemos guardando os potes de leite, de margarina dentro do nosso armário, e quando não cabe a gente bota fora e vai juntando, para um dia, se a gente precisar, todos nós acumulamos algo compulsivamente que nós não necessitamos. Então, invariavelmente, eu e você temos em nossas casas muito mais do que a gente realmente precisa. Eu já utilizei esse exemplo aqui um dia, quando eu falava sobre a murmuração, de como que às vezes nós reclamamos, especialmente as irmãs, quando vão sair para a igreja no domingo, elas dizem: mas eu estou sem roupa. Eita, como é menino, não tem uma roupa que dá em mim. Aí quando vai lavar a roupa, diz: isso é um monte de roupa. Parece que não tem fim. Você está se contradizendo aí, ou você tem roupa, ou você não tem. Porque invariavelmente o descontentamento bate no nosso coração. E quando a gente vai lavar, a gente dá conta que a gente tem mais roupa do que a gente precisa. E todas as vezes que a gente faz uma vistoria no nosso guarda-roupa, a gente percebe que tem um bocado de roupa que a gente já não utiliza mais. Nós somos acumuladores compulsivos. Acumuladores compulsivos. Alguns até demais. Que nem sabem o que têm. Você acha que é brincadeira isso? Não é não. Há muitas mulheres e há muitos homens também que nem sabem quais são as peças de roupas que têm, porque compram no afã do seu consumismo, sem depois nem saberem que tinha aquela peça de roupa guardada no seu guarda-roupa. Nós somos acumuladores compulsivos e por vezes somos levados pela nossa ansiedade de consumir. Só que essa lição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nos ensina, além de transcendência, esse aspecto da subsistência, que nós não precisamos de muita coisa para sobreviver.
Muito do que nós temos não é uma necessidade absurda. Nós colocamos como uma necessidade, mas não é uma necessidade absurda. E Deus promete, queridos irmãos, suprir todas as nossas necessidades. E Ele tem, de fato, nos dado tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Quando a gente lê 2 Pedro 1,3, Pedro vai dizer o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou à sua própria glória e virtude. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, nós temos o necessário. Paulo também vai dizer, lá na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 8, primeira carta a Timóteo, o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, vai dizer Paulo. Mas ainda mais uma vez, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25, veja a recomendação de Cristo a respeito dessa necessidade ou da subsistência. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Por que vocês estão andando ansiosos pelo que comer, pelo que beber ou pelo que vestir? A vida vale muito mais. Nessa guerra, a gente chama de guerra, né? A tragédia do Rio Grande do Sul, essa verdade tem sido evidenciada. Pessoas tiveram que deixar tudo, absolutamente tudo para trás, porque o que de fato importa é a sua vida. E alguns, por não quererem deixar para trás, perderam sua vida. Houve muitas pessoas que morreram porque não queriam deixar a casa, porque não queriam deixar os bens, porque não queriam deixar as coisas que haviam conquistado. Eu sei, eu entendo, eu imagino o desespero de quem estava passando por aquilo. Deus te livre, Deus me livre de passar por essa difícil decisão. Mas é nessa hora que a gente percebe que a vida vale mais do que todas as coisas. Mansões, casas, bens construídos ao longo de anos foram levados em poucas noites, ou melhor dizendo, em poucas horas, quando a tempestade e quando a enchente saiu passando pelas cidades. É aqui que a gente percebe o que de fato é precioso, a nossa vida. Então aqui deixa eu adiantar as aplicações do sermão da noite, para não perder o gancho de lembrar disso aqui. Então, para você que é muito apegado às coisas materiais, para você que é muito apegado a uma xícara que você herdou de sua tataravó, de sua avó, uma xícara que você comprou cara, e se seu neto quebra você fica doente, aprenda que a vida vale muito mais do que estas coisas. Pessoas que têm dado tanto valor às coisas materiais, que têm perdido a bênção de desfrutar a sua família. Um dia eu conversava com uma família que a mãe dizia o seguinte: eu não vou na casa da minha sogra levar meu filho para ver a avó, porque é um inferno estar lá. Sabe por quê? Porque a avó do menino, quando ele chegava, saía tirando absolutamente todas as coisas, não queria que o menino tocasse em absolutamente nada, para não quebrar, para não arranhar, para não desmanchar, para não desfazer isso, aquilo, outro. Os pais disseram: nós desistimos de ir na casa dos nossos pais. Levar meus filhos para lá, para quê? Para ela ficar mais preocupada com as coisas que estão na casa do que com a criança, com a presença da criança. Há muitas pessoas que estão assim, valorizando besteira, que minha expressão comum é essa, né? Valorizando besteira, prato velho, toalha velha, valorizando caneco do tempo do ronconcom, mais do que a própria vida. Meu irmão, acaba com esse negócio, acaba com isso. Inclusive, deixe de guardar seus talheres de prata, sua louça chique, para usar em ocasião especial. Use com quem é especial, use com seu cônjuge, use com seu filho. Deixe de guardar isso. Olha, minha bisavó deixou uma cristaleira na casa dela, coisa assim do outro mundo. Tudo quanto era tipo de louça que os irmãos possam imaginar, tinha lá. Rádios daqueles antigos, relógio com algarismos romanos, coisas assim pintadas à mão. Meu tataravô era capitão, e muita herança ficou lá no sítio. Eu disse, juntou com a mulher lá, a mulher saiu jogando tudo no lixo. Tudo foi para o lixo. Meu tio depois achou o rádio lá, um preciosíssimo rádio, estava lá no lixo, num amontoado de coisas.
Foi lá buscar. Aí eu fiquei pensando assim, veja que tolice. Ela passou a vida inteira areando aquele negócio, cuidando daquilo, não usava. Eu nunca vi minha bisavó usar aquela louça. Nunca vi usar aquela louça. Nunca. Pelo menos com nós, nunca usou. Ficava lá, guardadinha na cristaleira, só para a gente admirar. Ela ficou doente, de cama, veio uma pessoa cuidar dela, jogou tudo no lixo. Sabe por quê? Porque não é isso que vale. A gente não vai carregar isso. Tem gaveta em caixão? Não tem. E às vezes nós estamos apegados com coisas bobas, com coisas bestas, deixando de aproveitar, de viver aquilo que de fato é precioso, a vida. Por que andais ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Acaso a vida de vocês não vale mais do que as vestes? Às vezes quando alguém se acidenta numa casa, a pessoa se preocupa mais com um negócio que quebrou do que com a pessoa que se cortou. Essa é a realidade. Quebrou minha louça de porcelana, quando ela está lá sangrando, não tem problema. Mas minha louça de porcelana foi ao chão. Isso é um absurdo. Veja como nós invertemos os valores. E até mesmo na oração do Pai Nosso, nós aprendemos a necessidade de entendermos que a subsistência deve fazer parte de nossa vida. Se nós temos, irmãos, o suficiente para a nossa subsistência, estejamos felizes. Se Deus nos tem dado mais do que o necessário, louvemos a Deus e compartilhemos com aqueles que não têm. Greg Bloming vai dizer o seguinte, quando faz uma citação de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que Deus nos lembra que esse pedido contempla as nossas necessidades e não a nossa ganância. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje contempla as nossas necessidades, não a nossa ganância. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu tenho que ter mais, eu preciso multiplicar isso. Não é necessidade, não é ganância que o texto nos ensina. E Tiago 4,2 vai dizer o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjar em vossos próprios prazeres. A oração do Pai Nosso não ensina esse aspecto da ganância e do esbanjar nos prazeres, mas da subsistência. E um texto que para mim é dos mais preciosos é Provérbios 30, do versículo 7 ao versículo 9. Quando ele vai dizer o seguinte: duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra, afaste de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, e te negue e diga quem é o Senhor, ou que, estando empobrecido, venha a furtar e profanar o nome de Deus. Duas coisas eu te peço, nem riqueza, nem pobreza. Dá-me o pão que me for necessário. A oração do Pai Nosso nos ensina subsistência. Essa moderação é um aprendizado que precisa ser carregado para a nossa vida todas as vezes que a gente ora a oração do Pai Nosso. Terceiro, o Deus de toda providência também nos ensina interdependência. Assim como o Pai não é apenas de um, o Pai Nosso, o pão também aqui ele é comunitário, ele é o pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Nem é meu nem é teu, é nosso. É o Deus que abençoa não apenas a um, mas é o Deus que abençoa a todos nós. Eu não devo me preocupar simplesmente com as minhas necessidades pessoais, isso é egoísmo. Eu devo utilizar de generosidade para com aqueles que também precisam. Então Deus me abençoa, como eu falei pela manhã, para que outros também sejam abençoados por mim. Deus me dá mais para que outros também desfrutem desse mais que Deus tem me dado. Então, a interdependência é uma terceira lição que o texto nos ensina. Quarta lição que o Deus de toda providência nos ensina é a imprevidência. E aqui preste atenção. Não estou dizendo a você aqui nessa noite que você vai ser irresponsável, mas o texto nos ensina uma imprevidência que nos leva a confiarmos tão somente em Deus, não apenas em nós. Porque nós, por vezes, somos
tentados a isso, a confiarmos naquilo que nós conquistamos, naquilo que nós temos, naquilo que nós acumulamos, e a gente acaba concentrando a confiança no que nós temos. E essa imprevidência que a oração nos ensina, vai nos levar a colocarmos a nossa confiança não em nós, mas no próprio Deus. Por isso que esta oração está relacionada com Êxodo 16:4. Lembra quando Deus dá o maná ao povo? A ordem de Deus no colher do maná era clara. Cada um vai sair da sua tenda, vai colher 2 gômeres por pessoa, o suficiente para a sua própria casa. Quem colher a mais, o maná que for colhido a mais vai virar bicho e vai cheirar mal, vai apodrecer. É isso que acontece lá no versículo 20 de Êxodo 16, quando algumas pessoas, por não confiarem que o Deus que mandou o maná hoje, iria mandar amanhã, colheram a mais, e aquele maná que foi colhido a mais, cheirou mal, virou bicho, e Deus disse, olha, isso é incredulidade. A oração do Pai Nosso nos ensina esse aspecto da imprevidência, da confiança em Deus. Eu não dependo de mim, eu dependo totalmente e exclusivamente de Deus. Por isso que o versículo 34 do capítulo 6 ainda vai dizer isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. É a confiança que nós temos que ter em Deus hoje, pois o Deus que supriu ontem vai suprir hoje também haverá de suprir amanhã. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, em Filipenses 4, versículo 6, sobre não andar ansioso por coisas fúteis. Nós aqui, queridos irmãos, não temos uma liberdade para irresponsabilidade. Provérbios 6:6, 2 Tessalonicenses 3:10 vai nos mostrar que Deus não gosta de irresponsabilidade. Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Paulo vai dizer lá, Tessalonicenses, quem não trabalha também não coma. Deus não está aqui nos ensinando a sermos irresponsáveis e preguiçosos, mas a não colocarmos a confiança sobre o nosso trabalho, mas sobre Ele. Por isso que 1 Pedro 5 diz assim, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Catecismo de Heidelberg, quando fala sobre esta petição, lá na pergunta 122, traz uma consideração interessante a respeito dessa terceira petição. Diz assim, o Catecismo de Heidelberg, qual é a quarta petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é, que supras todas as nossas necessidades físicas, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem, e que sem a Tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os Teus dons podem fazer-nos bem algum. Concedas, portanto, que possamos retirar nossa confiança de todas as criaturas e colocá-la somente em Ti. Quando nós oramos, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é exatamente para dizermos, Senhor, a nossa confiança não está na nossa previdência, não está nos outros, não está nos homens, a nossa confiança está tão somente no Senhor. É o aspecto da imprevidência, da confiança em Deus. Mas, finalmente, a quinta lição que o Pai Nosso nos ensina, o Pão Nosso nos ensina, melhor dizendo, é a dependência. Dependência. Nós temos aqui um pedido claro de alguém que de fato depende de Deus. Me dá o pão. Dá o pão. Isso revela, queridos irmãos, como que nós necessitamos de Deus até mesmo nas coisas básicas da vida. E veja você, por gentileza, o Salmo 104. Salmo 104, versículo 13 e 14. Salmo 104, verso 13 e 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Aqui, nós temos o salmista dizendo, todo o suprimento do homem depende do Senhor. De onde vem sua riqueza? Alguém poderia dizer, do meu labor. Eu plantei, eu reguei e eu colhi. Outras pessoas poderiam dizer, vem da minha estratégia, eu acumulei durante muito tempo e por isso eu tenho isso.
É bem verdade que a nossa responsabilidade humana nos leva a termos a colheita de frutos ou não. Sobretudo, o nosso maior problema, irmãos, não se chateie com o choro da criança, por favor. Não se chateie com o choro da criança. Deixa a criança chorar. Preste atenção no sermão. Vocês não são criança. Para estar olhando para a criança chorando. Se alguém se incomodou, sai, mas deixa a criança chorar. Porque o único que se incomoda com o choro da criança na igreja é o diabo. E você, eu tenho certeza que não é filho dele. Então, por favor, deixa a criança chorar. A mãe sabe consolar na hora dela. Aqui nós temos um ensinamento claro, de que até mesmo aqueles que têm algum fruto, porque plantou, porque regou, quem foi que deu isso? Foi Deus. Foi Deus que do alto regou os montes para a terra fartar. Aqueles que acumularam alguma coisa, também fizeram porque Deus deu e sustentou, porque um vento poderia levar. Tempestade como essa que é no Rio Grande do Sul levou muita coisa acumulada de muita gente, de muitos anos. Isso é uma demonstração clara. Nós dependemos claramente de Deus, totalmente de Deus. Não vem de nós, vem do Senhor. Ah, mas foi do meu trabalho. Se mais Deus não lhe deu saúde, você não trabalharia, meu filho. Ah, mas foi do meu esmero. Se Deus não der você disposição logo cedo, Deus não der você saúde, você não vai conseguir nada. Basta uma doença, acabou-se. Basta uma doença. Estava esses dias conversando com minha esposa, o tio dela que vem enfrentando uma terrível enfermidade com câncer, que foi impossibilitado de trabalhar. Tudo que ele tinha conquistado ao longo de muitos anos foi assim, como um vento, um tratamento, compra de medicamento, vendeu o carro, vendeu o comércio, usou as reservas financeiras da poupança. Aí esse dia ele colocou na rede social pedindo uma ajuda para quem pudesse contribuir e ajudar, porque tudo que ele tinha foi embora com a enfermidade. Você acha que eu e você estamos livres disso? Não estamos. Se Deus tem nos sustentado com vida, com saúde, para trabalhar, para conquistar o pão de cada dia, é por graça e misericórdia dele. Então nós dependemos totalmente do Senhor, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa cabecinha boa para fazer as coisas, depende tão somente do Senhor. A lição que a oração do Pai Nosso nos ensina é dependência, eu dependo do Senhor. Então nessa noite eu queria desafiar você e lembrar você a exercer a sua confiança e dependência no Senhor. Todas as vezes que você orar o pão nosso, você se lembre, não vem de você, não vem de suas mãos, não vem de seu esmero e seu trabalho apenas. É bem verdade que você deve fazê-lo, mas vem porque o próprio Deus o deu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nem sempre, meu irmão, Deus vai colocar o pudim na sua mesa, isso é um fato. Mas o pão, o necessário, Ele tem suprido e haverá de suprir. Então, por que você tem perdido o sono? Por que você tem perdido a paz? Por que você está angustiado? Por que você está desesperado? Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Ele é o Deus de toda providência. Ele cuidou de você até aqui. Ele vai continuar cuidando de sua vida até o fim. Porque Ele mesmo prometeu, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele é o Deus de toda providência. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse instante. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pela Tua instrução. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem derramado sobre nós bênçãos que nós não podemos medir. Dado a cada um de nós muito mais do que nós precisamos ou necessitamos, pela Tua santa, poderosa e misericordiosa providência. Ó Deus amado, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, supra as necessidades de cada um aqui, traz descanso ao coração. Eu sei, ó Pai, que há muitos nessa noite aqui que provavelmente estão desesperados, angustiados, preocupados com o dia de amanhã, as contas que chegam, as dívidas, as dificuldades, por vezes, para suprir as necessidades diárias. Por vezes nós somos pegos de surpresa com acidente, com problemas de saúde, com intempéries, com prejuízos. Ó Deus amado, isso nos angustia, isso nos traz ansiedade, isso nos traz medo, mas nessa noite eu peço que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito com um bálsamo consolador sobre cada um de nós,
para que nós possamos descansar no teu cuidado, na tua providência. Para que nós possamos entender que assim como o Senhor até hoje não permitiu que viéssemos a perecer, o Senhor continuará suprindo a nossa vida, suprindo as nossas necessidades, fazendo um milagre acontecer muitas vezes, porque Tu és forte e poderoso, Tu és grande, Tu és aquele que faz brotar água da rocha, e nós continuamos crendo no Teu poder, continuamos crendo na Tua santa e poderosa providência, e queremos nessa noite, ó Deus, descansar o nosso coração em Tuas mãos, entregar a nossa ansiedade, os nossos medos, até mesmo as nossas dívidas, diante do Teu altar, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, estratégia, trabalho para quitarmos se necessário, mas sobretudo nós pedimos que o Senhor nos faça descansar em Tua providência, crendo que o Senhor tem cuidado de todos nós. Nós oramos assim, meu Pai, pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.